O Império Austro-Húngaro ou Áustria-Hungria, que foi uma monarquia dual fundada em 1867. Então, agora, de brincadeiras à parte, voz grossa à parte, não é? Narração à parte, nós vamos agora começar a falar do Império Alemão. Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando na História e hoje nós estaremos falando sobre o Império Russo. Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando na História e hoje nós vamos finalmente encerrar a história da França, ou seja, a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos encerrar este tema, não é? Do Reino Unido. A gente começou. Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando a História e hoje nós vamos estar falando da história dos Estados Unidos. Provavelmente Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando a História e hoje nós vamos encerrar finalmente, né, essa grande série que eu estava planejando da Primeira Guerra Mundial. Eu estava trabalhando nisso durante essa semana, por isso também que eu demorei um pouquinho mais para postar vídeo, também por causa dos compromissos pessoais, né, mas enfim, estamos aqui para falar finalmente da Primeira Guerra Mundial. Então, antes, como sempre, de falarmos da Primeira Guerra Mundial, é muito importante nós conhecermos os seus antecedentes. Primeiramente, a Europa se numa condição muito delicada. Apesar de estarmos num tempo da Belle Époque, que foi de 1871 até 1914, que foi um período de grande prosperidade econômica e paz, porque antes de 1871 nós tivemos muitas guerras e a guerra para acabar com todas as guerras antes da Primeira Guerra Mundial tinha sido a Guerra Franco-Prussiana, porque tinha sido muito grande, tinha envolvido mais de 1 milhão de soldados, não é? E foi uma daquelas guerras que um país grande derrotou outro país grande e humilhou, na verdade, outro país grande. Então, depois disso, ficamos em relativa paz. Então, a Europa estava numa condição muito delicada apesar disso, porque o que você vê aí, não é? É o sistema de alianças que havia. Porque Bismarck, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Franco-Prussiana, ele vai perceber que a França não está muito feliz com a Alemanha, está com um ódio profundo da Alemanha. Em algum momento vão querer uma revanche. Então Bismarck decide que os esforços do Império Alemão, recém-fundado Império Alemão, devem ser não expandir seus impérios também, mas primariamente devem ser fortalecer seu exército e se preparar para uma guerra de duas frentes. Como vocês estão vendo aí no mapa, os que estão de azul são a Tríplice Entente e os que estão de vermelho são a Tríplice Aliança e o resto são os neutros. Então, acaba que o Império Alemão, logo desde sua fundação, já percebeu que estavam em sérios apuros, porque a França e a Rússia podiam entrar em guerra contra eles e eles sabiam que eles não podiam vencer. Então, um plano de guerra também vai ser elaborado para, em caso isso acontecer, que Bismarck sabia que isso iria acontecer. Então, a sua política era manter a paz até o Império Alemão poder fazer a guerra em duas frentes ou conseguir fazer um plano de ataque eficiente contra a França e a Rússia. Então, nessa aliança com a Rússia, que era um pouco diferente com o Império Alemão, e se aliança com o Império Austro-Húngaro. Aí entra o problema. Império Austro-Húngaro e Rússia tinham os mesmos interesses, porque eles queriam Balcãs. Os Balcãs, que é a região onde fica a Sérvia, Bósnia e Herzegovina. Então essa região dos Balcãs aí era muito desejada, tanto pela Rússia quanto pelo Império Austro-Húngaro.
E não preciso dizer que os dois não vão se casar muito bem. Então a Rússia vai sair da Liga dos Três Imperadores porque não tem como lutar junto contra um Império Austro-Húngaro quando você está contra ele em uma determinada região. Então ele sai da Liga, a Rússia sai da Liga dos Três Imperadores, que foi o nome dado para essa aliança Império Alemão, Austro-Húngaro e Império Russo. Então vamos ter a Aliança Dual em 1879, quando vão reafirmar os termos, o Império Alemão e o Austro-Húngaro vão se reafirmar como aliados. Então vamos ter a Tríplice Aliança em 1883, quando a Itália vai entrar. Mas por fora, como sempre, nós vamos ter o Tratado de Resseguro, que, que mantém a Rússia neutra em caso de guerra. Um tratado que Bismarck pensou que, obviamente, a Rússia não vai poder lutar com a gente. Mas se ela não vai poder lutar com a gente, ela não pode lutar contra a gente. Porque na época eles pensavam que a Rússia era muito forte, superestimavam as capacidades russas. A verdade era que a Rússia tinha se atrasado muito na industrialização. Tava que nem o Império Austro-Húngaro, só conseguia almejar os Balcãs. O resto não tinha capacidade de dominar, apesar de talvez os países nórdicos, além dos Balcãs. Enquanto o Império Austro-Húngaro só restava mesmo os Balcãs, como falei no vídeo do Império Austro-Húngaro, que foi o primeiro vídeo desse canal, né? Então, Bismarck acaba sendo forçado a se aposentar em 1890. E com a saída de Bismarck, nós vamos ter o começo do fim para o Império Alemão, porque o Império Alemão, agora personificado por Guilherme II, vai distanciar a Alemanha da Rússia, não vai renovar esse tratado de resseguro, principalmente por causa do novo chanceler que entrou, né, no Império Alemão, né, que estava influenciando Guilherme II a começar a romper laços, que agora a Alemanha estava forte o suficiente para começar uma guerra. Então a França, vendo uma oportunidade, se alia à Rússia e ao Reino Unido. Então, em 1906, nós vamos ter um estado de paz armada, não é? E nessa paz armada, nós temos o que? As nações não estão em conflito, não estão pegando em armas, não estão entrando em guerra, não estão conquistando território nenhum entre si, mas estão com um sistema tão intrincado de alianças, numa teia de aranha tão grande que um toquinho nessa teia de aranha tudo desmonta e todo mundo começa a entrar em guerra. Então, todo mundo sabia que em algum momento alguém fazer uma besteira e iam começar a guerra. Então, eles começam a se armar muito. Aí, então, durante isso, os engenheiros navais ingleses vão fazer uma das maiores invenções da humanidade durante o século XXI em termos de navios, que é o HMS Dreadnought, que tinha uma proposta revolucionária de design de canhões. A proposta dele vai ser replicada pelos outros, porque antes nós tínhamos os pré-Dreadnoughts, não é? Que era uma espécie de cruzador um pouco menor, mais lento, com canhões menores. Mas então, devido ao domínio do aço por parte dos ingleses, eles então começaram a reforçar a blindagem do navio, ao mesmo tempo que podia aumentar o seu tamanho e talvez um pouco a sua velocidade, com um novo sistema de turbinas a vapor feito pelos ingleses. E também podia aumentar o calibre dos canhões do seu navio, aumentando sua eficiência. Mas ele vai ficar obsoleto rápido, porque, como eu disse, nesse período estava tendo um monte de inovações tecnológicas. E essa foi tão grande que começamos uma corrida armamentista naval. Então acaba que o Dreadnought nem vai ser a maior invenção da Inglaterra por muito tempo. Ele começou uma grande corrida armamentista naval, por isso ele tem o seu valor, apesar de depois ter ficado obsoleto, porque corrida armamentista as coisas acabam saindo rápido, mudando rápido. Então, os alemães desistem de entrar nessa guerra naval contra os ingleses
porque eles sabem que não vai ter jeito, os ingleses mandam no oceano. Então eles focam seus esforços em fortalecer o seu exército e deixar a sua marinha em condições de resistir à Inglaterra. Um empate, basicamente. Então, nós começamos a agora encerrar esse estado da Europa em geral e vamos sair dessa tensão toda na Europa, mas que ainda não explodiu na guerra, para um lugar onde já tinha guerra: os Balcãs. A região dos Balcãs era onde fica a Bósnia e Herzegovina, que vai vir, onde é que é a região que vai virar a Iugoslávia. Então, o que estava acontecendo lá? O Império Otomano estava se desfazendo. Aquele império lá, desde 1500 e uns quebrados, estava se destruindo. Estava perdendo muitos territórios, assinando um monte de tratados, perdendo em várias frentes, estava entrando em crise no início do século XX. Como no início do século XX, em geral, as monarquias já estavam perdendo toda a sua influência e seu status de poder, porque a população começou a ficar com raiva desse modelo do rei mandar bastante, tanto que a queda de muitas monarquias vai ocorrer depois da Primeira Guerra Mundial. Mas então o Império Otomano estava se destruindo, e uma destas áreas de influência que estava começando a ser liberada pelo Império Otomano eram os Balcãs. Essa região era disputada pela Áustria-Hungria, que brigavam principalmente pela Bósnia e outros territórios. Os austríacos anexam a Bósnia em 1908. Eles tinham interesses principalmente econômicos e territoriais, aumentar o seu território, para dizer que eles ainda podem alguma coisa, que o Império Austríaco ainda está vivo, apesar de agora ser austro-húngaro, não é? Enquanto os russos queriam os Balcãs por causa do pan-eslavismo, que é um tipo de nacionalismo que ganha muita força nesse período, não só o pan-eslavismo, como o pan-germanismo e também o revanchismo francês, que são tipos de nacionalismo. Que, em outras palavras, quer dizer, o pan-germanismo quer dizer que a Alemanha é superior, o pan-eslavismo quer dizer que a Rússia é um guia natural dos povos eslavos para uma iluminação tanto intelectual e espiritual, e o revanchismo francês é aquilo que eu já falei, né? A França foi injustiçada, foi humilhada, precisamos usar o troco, porque a gente é muito melhor do que os alemães. Em geral, o sentimento nacionalista é: nós somos muito melhor do que vocês, por isso nós vamos destruir vocês para provar que nós somos melhores. Então, como eu disse, a situação era muito delicada. A Europa estava uma teia de aranha gigantesca. Bastava alguém fazer alguma besteira e tudo ia desmoronar, entrar numa guerra com milhões de mortos. E acontece que Francisco Ferdinando faz essa besteira indo em Sarajevo. Ele visita Sarajevo, né? Ele é o arquiduque da Áustria-Hungria, herdeiro ao trono austro-húngaro, e visita com sua esposa e obviamente uma escolta Sarajevo, na Bósnia. Um grupo de 6 homens de um partido nacionalista sérvio vem para tentar assassiná-lo, porque a Áustria-Hungria tinha anexado recentemente a Bósnia, e aquele pan-eslavismo, a Bósnia tem que ser livre, é um país independente, tem sua própria cultura. Então eles decidem que eles têm que mandar um aviso para o Império Austro-Húngaro sair dali, e esse aviso é assassinar o filho de Francisco José I, imperador da Áustria-Hungria. Então, eles tentam matá-lo, não conseguem. Atiram uma granada, deixam um monte de feridos, porque a granada não acerta o carro de Francisco Ferdinando. Então, Francisco Ferdinando vai para o hospital visitar os feridos desse atentado mal sucedido, e quando ele sai, o comboio dele entra numa rua errada, erra a direção, e por coincidência eles passaram em frente
ao café onde estava um destes 6 homens, Gavrilo Príncipe. Ele não perde a oportunidade, saca sua pistola e mata Francisco Ferdinando e sua esposa. Então, você pensa, mataram o filho do imperador. Agora o povo vai ficar triste, luto nacional por um ano inteiro, todo mundo chorando. Foi muito pelo contrário. O povo era até que bem diferente. A Francisco Ferdinando, que não era tão popular assim, não tinha tanta influência, até devido a algumas de suas opiniões. E acaba que o povo não ligava muito para ele. Porém, entretanto, todavia, a monarquia obviamente ligava para isso. Então, o Império Austro-Húngaro mata vários sérvios, prende outros milhares, e então, que estava se coçando para fazer uma guerra, manda o Ultimato de Julho, que em geral queria dizer que eles tinham que suprimir qualquer publicação que incite o ódio e a monarquia austríaca, primeiro termo. Segundo termo, dissolver imediatamente a sociedade Narodna Odbrana, que é um grupo nacionalista dentro da Sérvia, e proceder do mesmo modo contra as outras sociedades engajadas na propaganda anti-Áustria. Eliminar de instituições públicas sérvias quaisquer aspectos que sirvam para fomentar a propaganda anti-Áustria. Quarto, remover do serviço militar todos os oficiais ligados à propaganda anti-Áustria, oficiais que deverão ter seus nomes dados ao governo austro-húngaro. Quinto, aceitar a colaboração de organizações do governo austro-húngaro na supressão de movimentos subversivos direcionados contra a integridade territorial da monarquia. Iniciar uma investigação judicial contra os cúmplices da conspiração de 28 de junho, atentado de Sarajevo, morte de Francisco Ferdinando, que estão em território sérvio, com órgãos delegados pelo governo austro-húngaro fazendo parte da investigação. Prender imediatamente o major Vojislav Tanković e o oficial sérvio Milan Tiganotović, comprometidos pelas investigações preliminares empreendidas pela Áustria-Hungria. Providenciar, por meio de efetivas medidas, a cooperação da Sérvia contra o tráfico ilegal de armas e explosivos através da fronteira. Fornecer à Áustria-Hungria explicações sobre declarações de altos oficiais sérvios, tanto na Sérvia quanto no exterior, que expressaram hostilidades para com a Áustria-Hungria, e notificar a Áustria-Hungria sem demora a execução dessas medidas. São 10 termos, e como vocês perceberam, em resumo, era um pedido para a Sérvia virar uma espécie de ducado sob alta influência da Áustria-Hungria. Uma vassalagem em outros termos. Porém, eles queriam que a Sérvia não aceitasse esse acordo. Como eu disse, eles queriam guerra, queriam destruir a Sérvia porque ela tinha muita influência nos Balcãs. Era um país que estava querendo unificar, era a terceira via dentro dos Balcãs. Nós temos austro-húngaros, nós temos russos e nós agora temos sérvios, que se apresentam como uma terceira via. Nem russos, nem austro-húngaros venham para os sérvios. Então a Áustria-Hungria decide que quer explodir a Sérvia para fora dessa disputa, que na visão dela só era legítima entre russos e austro-húngaros. Então eles fazem esse ultimato, que era para a Sérvia não aceitar. Mas por incrível que pareça, a Sérvia aceitou quase tudo. Das 10 reivindicações, aceitou 8. E a Áustria-Hungria, então, quis evitada. Mas a Áustria-Hungria não aceitou isso. Então disse que tinha que ser tudo. Se não fosse tudo, então é guerra. Então a Áustria-Hungria declara guerra. E por causa do tratado, a Alemanha vai ter que declarar guerra também. Então a Alemanha começa a se movimentar para pôr o plano Schlieffen em ação. Que nem era plano Schlieffen, mas deveria ser plano Moltke, porque o general Moltke, ele alterou significativamente esse plano Schlieffen e
porque o general que fez ele já morreu, né, em 1906, e acaba que essa movimentação exige isso aí, diminuir um pouco do apoio pelo flanco direito lá, porque essa era a movimentação que eles previam dentro do começo da guerra. Em 1914, eles esperavam o quê? Que a Áustria-Hungria invadisse a Sérvia, atacasse a Rússia, a Alemanha atacava a Rússia, não tanto. Essa seta pontilhada aí, quer dizer que eles pretendiam ir com tudo para cima da França e do Reino Unido para depois atacar a Rússia. Por enquanto, eles montariam apenas uma linha de defesa na fronteira da Rússia com a Alemanha, enquanto a Áustria-Hungria basicamente ficaria exposta a tudo isso. Então, acaba que esse plano superestimava a Rússia, porque eles achavam que a Rússia era a grande ameaça a ser vencida. Então, eles decidem que é muito bom ir com tudo para cima da França, para depois ir para a Rússia. Então, eles vão declarar guerra contra a Rússia e contra a França. E os britânicos vão entrar na guerra nem por causa das alianças, é porque eles consideravam insatisfatória a resposta do Império Alemão para a invasão da Bélgica, que deveria ser mantida neutra, segundo os britânicos. Então, os austro-húngaros se veem em sérios problemas, porque eles esperavam um suporte da Alemanha, esperavam que os alemães viessem dar uma certa proteção nos seus flancos, talvez na retaguarda, enquanto eles avançavam. Mas acabou que os austro-húngaros se viram sozinhos no campo de batalha, porque, como eu disse, a Alemanha não tinha interesse nenhum em lutar contra a Rússia naquele momento. Queriam apenas uma linha de defesa, e por conta de uma falha de comunicação, as potências centrais acabam fazendo movimentos erráticos dentro do campo de batalha, com a Áustria-Hungria tendo que lutar sozinha em duas frentes. Se para a Alemanha já era difícil, para a Áustria-Hungria era impossível. Então, a Alemanha começa a enviar ajuda para a Áustria-Hungria, mas ainda estavam focados a lutar contra a França, no fronte ocidental. Após 1914, então, a guerra ficou num impasse, porque a Alemanha não conseguiu fazer uma vitória rápida de alguns meses contra a França. Por exemplo, essa imagem representa muito bem o que era o plano alemão. Os soldados felizes indo para o campo de batalha. Por quê? Nenhuma guerra tinha durado mais de 2 anos no século XIX. Óbvio que teve que a Guerra dos 100 Anos, mas isso foi muito tempo atrás. Então, nos séculos XIX e início do século XX, não houve nenhum conflito que se estendeu por tanto tempo assim e que teve tantas baixas e que teve essa política de trincheiras tão forte. Eles esperavam que fosse aqui a guerra de movimento o tempo todo, frenético, até que a guerra acabasse com vitória para a Alemanha. Mas o que aconteceu foi que os alemães iniciam muito bem. Eles entram muito na França, mas eles acabam sendo parados em um ponto da França, mais ou menos aí perto da fronteira. Eles são parados, porque os britânicos também chegam. Então eles começam a ficar estacionados em uma posição. Mas eles também conseguem reduzir pela metade o abastecimento de carvão da Entente. Durante esse período, as colônias alemãs na Micronésia vão ser destruídas, vão ser confiscadas e vão resistir, enquanto a África vai resistir até o final da guerra. As colônias alemãs na África serão o bolsão de resistência colonial da Alemanha. No final da guerra, o tratado vai tirar todas as colônias da Alemanha mesmo, né? Mas, enfim. Agora, focando no frente ocidental. Após a Batalha do Marne, ou seja, a batalha que estacionou tudo, ambos os lados estavam entrincheirados e tentavam manobrar para o norte, no que nós conhecemos como corrida para o Mar hoje. Ou seja, eles estavam tentando procurar o flanco, não necessariamente indo sempre para o norte, mas para o sul era muito difícil.
Já estavam tão pro norte que pro sul já não era mais uma opção viável. Então o que acontecia? A movimentação alemã passou a ser de defesa, ficar defensivo, depois mandar um contra-ataque. Então o que eles fazem? Os britânicos e os franceses começam a tentar procurar um canto vulnerável na defesa alemã. Ficam toda hora indo para o norte para cercar eles, mas nunca dá certo. Toda vez eles são repelidos e todas as vezes eles têm que cavar buracos, chamar agora que vão ser chamados trincheiras, e ficar lá. Então essas trincheiras vão ser muito diferentes para ambos os lados, refletindo até mesmo o que ambos os lados queriam. Os alemães, eles esperavam que a guerra fosse curta, mas eles não esperavam também que durasse 3 dias. Eles fizeram trincheiras muito bem construídas, sabe? Com dormitórios, madeira no piso, tudo com madeira. Não só um buraco no chão. Era um buraco no chão relativamente resistente e bem construído. Feito para aguentar o tempo, as intempéries, não é? Mas as trincheiras da Entente, como você vê aí, essa é uma trincheira da Entente. Eles fizeram elas principalmente como abrigo temporário, porque eles achavam que ia ser simples sair dali, que ia ser rápido, é só sair da trincheira e a gente já venceu. Então acaba que as trincheiras alemãs são muito mais resistentes e mais difíceis de passar, porque os alemães eles têm essa política de defesa. Porém, nós começamos a ter inovações para quebrar essas linhas de defesa, porque os alemães começam a perder a paciência e começam a usar gás cloro na segunda batalha de Ypres. E depois vão começar a se aperfeiçoar no mostarda, no gás hidrogênio, no gás lacrimogênio. Hidrogênio na verdade não, né? Lacrimogênio na verdade. Perdão. Em 22 de abril de 1915 é a data oficial em que nós vamos começar a usar gases a fim de ou deixar ele sufocado, ou fazer ele ficar cego, ou ele simplesmente morrer por respirar um pouquinho do gás. Então, a Batalha de Verdun em 1916 foi um momento em que os alemães perderam a paciência totalmente e entraram numa mega ofensiva contra os franceses. Os franceses, eles acabam entrando numa espécie de suicídio coletivo. Pelo bem da pátria, mas um suicídio coletivo. Mais de 800 mil soldados vão ser mortos em um dos lados e 900 mil no outro. Ou seja, cerca de 2 milhões de mortos só nessa batalha. Por quê? Porque os alemães saíram das trincheiras e invadiram as trincheiras francesas. Mas os franceses decidiram que não iam deixar isso acontecer. Então eles também saíram das suas trincheiras e foram em direção aos alemães que estavam tentando invadir. Então foi um dos raros momentos da guerra em que se batalhou pela terra de ninguém. Que é assim, como eu já expliquei muitas vezes aqui no canal. Ficava assim, uma trincheira de um lado e outra trincheira do outro. Paralelas, nunca se encontravam. No meio delas ficava a terra de ninguém, cheio de arame farpado, buracos de cratera, corpos de decomposição, cavalos mortos, enfim, muitas balas de canhão caíam na terra de ninguém. Então ficava parecendo a lua, basicamente, com buracos às vezes profundos, com arame farpado dentro também. Então se você tivesse o azar de pisar em falso, você caía, rolava e caía em cima do arame farpado. E você já sabe o que acontece. Então acaba que essa terra de ninguém quase nunca era disputada, porque ninguém era maluco bastante para sair da sua trincheira e tentar passar por ela e entrar na trincheira do outro. Era mais mesmo de levantar a cabeça, atirar, abaixar a cabeça, esperar as balas de canhão virem, pôr a máscara de gás, esperar o gás passar, levantar a cabeça, atirar, repete. E era fazer isso o dia todo. Então, ao final de 1916, começo de 1917, os franceses e britânicos estavam esgotados, porque essa batalha de Verdun foi, como eu disse, um suicídio coletivo,
porque todo mundo começou a matar todo mundo e acabou que ambos os lados perderam um milhão de soldados só nessa batalha. Então ela vai ficar numa estagnação até 1918, final de 1917. Então as várias ofensivas deles acabaram se mostrando ineficazes frente a essa capacidade de defesa alemã. Então agora se concentrando na batalha naval, que não é surpresa, provavelmente para vocês, né? É o que eu mais gosto de falar. A batalha naval foi muito rápida, muito mais definida, apesar de ter se arrastado ao longo da guerra. Tem até o naufrágio do HMHS britânico, mas enfim, acaba que nós chegamos no mar. Os alemães estavam sendo destruídos porque os britânicos estavam pondo minas subaquáticas em tudo quanto era canto. Tanto que até mesmo o HMS Britannic, um dos irmãos da classe Olympic, irmão do Titanic, provavelmente o mais luxuoso dos três, não teve tempo de ser navio de passageiro, colidiu em uma dessas minas e acabou afundando perto da Grécia. Mas enfim, voltando. Acaba que os alemães estavam não conseguindo levar suas cargas pelo mar, porque pela terra é impossível. Tá tudo cheio de cratera, cidade destruída, fora as armadilhas que podem estar na estrada, emboscadas, territórios extremamente disputados. Não dava para você passar com um caminhão no meio da terra de ninguém, nem com um cavalo, nem com nada. Então eles tentam o oceano, mas os britânicos já previam isso. E eles mesmos põem minas na região perto da costa europeia. E os navios alemães começam a ser afundados. Nesse período, então, começamos a uma guerra submarina e restrita, não na prática e não oficialmente. Eles começam a afundar navios mercantes. Depois começam a permitir os navios de passageiros. Mas, como eu falei no vídeo anterior, meio que eles acabam cometendo um pequeno erro, afundando o RMS Lusitânia, um navio de luxo da Cunard Line, empresa de passageiros britânica, mas que tinha muitos americanos lá dentro. Também nós vamos ter aí também suspeitas de que havia armamentos dentro do Britannic, mas isso é uma indefinição. Pode provável mas garantido não. Ainda há muitos estudos nesse campo. Mas continuando. Então, em 1917, os alemães decidem entrar numa grande batalha chamada Batalha da Jutlândia. Essa é toda a frota alemã se dirigindo para a Batalha da Jutlândia. Essa aqui é a foto de um dos encouraçados ingleses explodindo durante a batalha, que foi a maior batalha naval, provavelmente, do século, porque foi a única que envolveu os encouraçados Dreadnought um contra o outro. Porque, como eu disse, eles eram navios de longo alcance e eles geralmente eram usados, como por exemplo na campanha de Gallipoli, para bombardear a costa e depois ir embora, descarregar os seus soldados e ir embora. Isso acontece também na Segunda Guerra Mundial. Bombardear por 5 minutos inteiros a costa da ilha das Filipinas, de Okinawa, de Tarawa, enfim, aquele monte de ilhas lá perto do Japão, no Oceano Pacífico, enfim, bombardear aquilo tudo com os canhões dos encouraçados para que os japoneses fiquem dentro das suas tocas subterrâneas, explodir as tocas subterrâneas e ir para outra ilha, repetir o processo até acabar a guerra, com uma bomba nuclear em cima do Japão. Mas enfim, voltando. No fim, a Batalha de Jutlândia foi uma batalha gigantesca que deu um empate. Apesar dos alemães terem conseguido dar mais baixas em cima dos britânicos, eles não venceram a batalha, só destruíram um pouco da marinha mais poderosa do mundo. Então, os alemães eles acabam não conseguindo impedir esse suprimento de chegar na Europa e começam a usar a guerra submarina restrita
porque eles não usavam ela, porque tinham medo dos Estados Unidos entrar. Mas quando já estava óbvio que os Estados Unidos iriam entrar na guerra, eles acabam impetrando de vez a guerra submarina irrestrita. Então, no fim, eles não nem com a guerra submarina irrestrita, com seus U-Boats, não é? Eles conseguem deter os aliados da Entente na sua missão de entregar suprimentos, porque agora os comboios andavam juntos. Temos também aí o começo da utilização de cargas subaquáticas, aquelas que você joga assim, explode, cargas de profundidade, não é? Você joga e conforme vai descendo em algum ponto, ela vai e blup embaixo da água, o que destrói qualquer submarino. E também os comboios andarem juntos ajuda bastante, especialmente quando eles têm o suporte de contra-torpedeiros. Então, agora que falamos de como a situação estava no oceano, como a situação estava na frente ocidental até 1917, vamos para onde tudo começou, os Balcãs. A Guerra Balcânica estava numa situação também bem difícil para os austro-húngaros inicialmente, porque eles entraram na guerra e foram com tudo para cima da Sérvia, e acaba que eles lutam contra a Rússia e o Reino da Itália ao mesmo tempo. Um pequeno parênteses aqui. A entrada do Reino da Itália entrou em 1915 na Tríplice Entente por causa de mudos e fundos prometidos pela Entente para eles no Tratado de Versalhes, e também porque tinham violado o acordo, né? A Áustria-Hungria não podia iniciar a guerra, era um tratado de defesa e não de ataque. Quem começou foi a Tríplice Aliança, as potências centrais, não a Entente. A Itália, se valendo desse pequeno erro no acordo, diz que não faz parte desse tratado, mas porque era para defesa. E eles começaram atacando. Então eu vou para quem eu quiser. Então eles foram para a Tríplice Entente em 1915 por causa de promessas de muitos territórios na África, a expansão territorial colonial da Itália que estava bem estagnada nesse período. Então, com a ajuda da Alemanha, após terem sido expulsos da Sérvia em 1914, os austro-húngaros montam uma mega ofensiva. Búlgaros, alemães e austro-húngaros juntos entram com tudo em cima da Sérvia, que cai em menos de um mês, em 1915. Então, a guerra vai entrar num impasse aí, porque a Sérvia começa a ser o principal palco da guerra, porque depois de 3 anos, eles tentaram invadir a Sérvia, não conseguiram, tentaram invadir a Sérvia de novo, não conseguiram. A Entente tentou invadir a Sérvia, não conseguiu. Tudo isso por 3 anos. Finalmente a Entente pega a Sérvia de volta e consegue abrir espaço para invadir a Áustria-Hungria. E aí, a Áustria-Hungria vai fazer negociações para rendição, mas vamos parar por aqui que eu vou dar esse fechamento no final, tá bom? Agora, na frente oriental, a guerra foi mais rápida. Nos anos de 1914 e 1915, os russos invadiram a parte leste das potências centrais, ou seja, a Áustria-Hungria, um pedaço lá perto, um pedaço ucraniano que estava dentro da Áustria-Hungria, e acabam sendo repelidos. Eles conseguem até mesmo ser expulsos da Polônia. Por isso mesmo, a Rússia passava por sérios problemas internos, uma crise econômica e política. O czar, que estava lá na frente de batalha e acabava do desgoverno que estava ocorrendo enquanto ele estava fora. Então, em 1916, eles fazem uma mega ofensiva. Brusilov, derrotam as potências centrais, invadem grande parte do leste, porém eles não convenceram, porque o povo não estava satisfeito. Então, o czar Nicolau será derrubado do cargo com a formação de governo provisório, que, sob a promessa de sair da guerra, fica na guerra.
Então a população fica insatisfeita mais uma vez. Então nós vamos ter o golpe feito por Vladimir Lenin, que vai dar então esse golpe e assumir o controle da Rússia, agora União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob a política marxista-leninista. Então ele tinha sido financiado, né, pela Alemanha, muito provavelmente, veio de um trem da Suíça, e foi lá para a Rússia causar o caos e destruir o Império Russo. Então ele vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que cede uma quantidade absurda de territórios para as potências centrais, mas que será revertido no Tratado de Versalhes. Então, de fato, a vitória alemã ocorreu na frente oriental apenas. As potências centrais conseguiram vencer apenas na frente oriental. Nos Balcãs eles acabaram perdendo tudo lá em 1918. Na frente ocidental perderam tudo também em 1918. Então, agora, nos anos finais, voltando para 1916, aconteceram muitos esforços diplomáticos por parte dos alemães para pôr fim nessa guerra, porém as exigências da Entente eram absurdas para os alemães. Então eles continuaram na guerra e em 1917 a Rússia acaba saindo da guerra por causa desse tratado de Brest-Litovsk e os Estados Unidos entram e os alemães são pegos desprevenidos. Enquanto isso, a Áustria-Hungria tenta negociar a paz com a França em segredo, não conseguem, isso acaba vindo a público e os alemães não gostam nada disso. Agora, 1918, os alemães começam a ofensiva da primavera para tentar pôr fim rápido no conflito, porque já estava muito óbvio. Se os Estados Unidos chegaram, a gente perdeu. Então, os alemães montam uma ofensiva desesperada. Simplesmente saem das suas trincheiras no ímpeto da batalha. Eles avançam mais de 60 quilômetros dentro das linhas da Entente. E acaba que eles não conseguem sustentar esse avanço, principalmente por causa das distâncias, das estradas e cidades destruídas. Os suprimentos não chegam a tempo, mas os Estados Unidos sim, que lançam um contra-ataque com a ajuda da Tríplice Entente, que começam a ofensiva dos 100 dias. Então, nós vamos ter uma série de armistícios a partir daí, porque a ofensiva dos 100 dias deixou muito claro isso. Então, em 29 de setembro de 1918, a Bulgária vai se render. Em 30 de outubro, o Império Otomano vai se render. E a Áustria-Hungria vai ser dissolvida, com a Áustria e a Hungria assinando tratados separados. A Alemanha vai se render oficialmente em 11 de novembro de 1918, às 5 da manhã, em um vagão de trem em Compiègne. O primeiro armistício de Compiègne. O segundo foi lá em 1940, quando a França foi derrotada. É divulgado, especialmente por um dos líderes alemães, o que vai ser conhecido como Lenda da Apunhalada pelas Costas. O que ela divulga? O que eles se propunham? A Alemanha não perdeu. Ela nunca perdeu. Ela foi traída pelo próprio povo que nunca quis lutar na guerra e pelos burocratas que também não queriam lutar na guerra e decidiram que a Alemanha tinha que ser destruída, sei lá, por inveja. Enfim, essa era a teoria deles e que acabou pegando mesmo na população. Por quê? Quem lutou percebeu que o Kaiser Guilherme II mandou voltarem para Berlim antes do tratado. Quando chegaram em Berlim, a guerra tinha acabado. Eles não ficaram sabendo de nada. Para eles só estavam recuando para depois avançar. Então eles pensaram, a gente foi traído, a gente ia vencer essa guerra, então a gente agora tem que buscar a vingança contra a França, a Rússia e a Inglaterra, Reino Unido, enfim. Então acaba que a Entente nunca tinha chegado em Berlim, por isso
vamos ter essa ascensão do mito da apunhalada pelas costas. Então a Europa vai ficar seriamente destruída. Milhares de cidades, especialmente no Tratado de Versalhes, as fronteiras vão ser drasticamente mudadas. Então, o que acontece? Quatro grandes impérios caíram: Império Russo, Império Alemão, Império Otomano, Império Austro-Húngaro. Acaba que a Alemanha fica bem reduzida. Seus territórios vão ser engolidos pela recém-formada Polônia, pela Tchecoslováquia, e também um pedaço terá que ser desmilitarizada a região da Renânia, entregue à Alsácia e Lorena, e ainda vamos ter uma certa disputa por uma região da Romênia com a Rússia, e a formação da Iugoslávia, da Romênia. A Bulgária não sofreu muito com esse território, né? Mas a Turquia vai perder seus territórios agora para a Síria, Líbano e para o Iraque. Na Alemanha, como consequência disso, a República de Weimar vai ser criada. Ela vai ser muito insatisfatória porque a inflação vai chegar a níveis absurdos, porque a Alemanha, como grande causadora da guerra no Tratado de Versalhes, acaba tendo que pagar uma multa enorme. E vem a crise de 29 aí, a Alemanha, que já não estava bem, ficou ainda pior. Então acaba que vai ascender o nazismo na Itália, quer dizer, na Alemanha. O nazismo vai ascender na Alemanha, personificado por Adolf Hitler, enquanto na Itália, por causa dessa insatisfação com as demandas que não foram atendidas no Tratado de Versalhes e a grave crise econômica, que a propósito, por causa dela, um monte de italianos vão vir para o Brasil. Por causa dessa crise econômica, vai ascender o fascismo, que vai tomar o poder na marcha sobre Roma, como eu farei no vídeo sobre o Reino da Itália. Então vai crescer nessa Europa, em geral, um sentimento de que a democracia não funciona e que precisamos buscar outros meios. Uma pequena observação aqui: o Japão, que é sempre muito importante falar do Japão. O Império Turco-Otomano teve a ofensiva de Galípoli, que foi um desastre para o pessoal, para Churchill, mas focando no Japão especificamente, eles lutaram principalmente e obviamente na Ásia e na Oceania. Também tiveram mudos e fundos prometidos para Entente no Tratado de Versalhes, que não foram atendidos no Tratado de Versalhes, ficaram com raiva e entraram no eixo por causa disso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu, falou, tchau.